Olá, pessoal! Agora eu vou mostrar para vocês como que você pode utilizar o Machine Teaching para resolver os problemas propostos. Então, essa aqui é uma interface de um problema. O que a gente vai ter aqui, nesse lado, é o enunciado do problema e tem 3 informações que você, quando estiver resolvendo um problema, precisa conseguir capturar do enunciado. A primeira é o nome da função e as outras 2 é quais são os parâmetros de entrada e quais são os parâmetros de saída daquela função. Então, nessa função aqui, Pedrinho quer comprar o maior número de bombons possível com o dinheiro que tem. Faça uma função chamada numBombons, então aí eu já tenho o número da função, para calcular quantos bombons ele consegue comprar. Então essa frase aqui está me dizendo qual que é a saída, é o número de bombons, dados o dinheiro e o preço do bombom para a realização da compra. Então esse agora é a minha entrada, né? O que eu tenho comentado, o dinheiro e o preço. Esse lado aqui é onde eu vou escrever a minha função, que vai ser a resposta do problema. Então, nesse caso aqui, a gente quer escrever uma função que se chama numBombons e que, como a gente viu, possui como parâmetro de entrada o dinheiro e o preço. A primeira coisa que eu vou fazer é, na realidade, escrever um comentário dizendo o que essa função faz. Então, antes mesmo de botar a solução do problema, eu preciso escrever um comentário para explicar aquela função. Muito bem. Então, vamos fingir que eu tenho essa solução, que eu estou respondendo esse problema, e que, na verdade, eu não pensei muito bem sobre ele, então eu vou dar uma resposta errada. Então, o que eu vou resolver aqui? Eu vou dividir o dinheiro pelo preço. E aí, para poder submeter minha resposta, eu vou botar aqui executar. Essa barra aqui vai ficar em azul, significa que está executando os nossos casos de teste. E aqui é a parte interessante, onde eu tenho os meus casos de teste. O que é um caso de teste? O sistema vai pegar essa função que você submeteu e a gente tem guardado várias entradas e as saídas esperadas. Então, o que a gente está fazendo é utilizar essas várias entradas na função que você está submetendo e vai comparar se a resposta que essa função está dando é igual à resposta que a gente esperaria que tivesse, né, na solução do problema original. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 10 casos de teste, e aí eu consigo quantos eu acertei e quantos eu não acertei. Então, nesse caso aqui, eu só acertei 2 e eu errei 8. E aí eu tenho aqui a indicação individual de cada caso de teste. Então, eu tenho na minha primeira linha quais foram as entradas dadas, qual era o retorno esperado, ou seja, qual que era a resposta esperada da minha função, e o que eu respondi. Então, nesse caso, a gente consegue sempre comparar o que eu estou respondendo de errado, né? Aí eu consigo ver todos os meus 10 casos de teste. Uma coisa interessante também, então vamos aqui consertar o meu problema. Então eu vou executar de novo. E aí, agora eu passei. Agora eu vou mostrar para vocês 2 outras funcionalidades que vocês podem utilizar no Machine Teaching que pode ajudar vocês a estudar também. Então a primeira é clicar aqui em problemas passados. Quando você vai em problemas passados, você consegue ver todas as soluções submetidas anteriormente, tanto as corretas quanto as incorretas. É possível filtrar para só ver as vezes que a gente mandou solução correta, e aí quando eu clico aqui eu consigo ver qual foi a solução enviada. Posso ver talvez as que falharam, e aí eu consigo identificar inclusive aqui as que deram algum erro de Python e saber qual foi o erro. A segunda funcionalidade é aqui em resultados. Então, nesta visualização, você consegue ter uma perspectiva, né, uma percepção de como que você está indo nos exercícios. Então, a gente consegue ver aqui quantos problemas já foram respondidos e quantos ainda faltam, e é uma comparação do aluno, né, em relação à turma. Então, qual que é o tempo médio para acertar um problema? Nesse caso, só tem eu na minha turma, então por isso que está dando o mesmo tempo. Quantas vezes, em média, erra um problema antes de acertar. E aqui também, né, a média de erros, né.
Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês como que você, como professor ou monitor, pode utilizar as funcionalidades do Machine Teaching para poder entender melhor o comportamento dos seus alunos. Então, estamos aqui na primeira página, né? Você já fez o login, e aí eu tenho a opção de clicar em resultados. Quando eu clico em resultado, eu posso escolher uma turma, eu vou usar aqui a minha turma de exemplo, e uma lista que eu estou querendo corrigir. Então, eu vou clicar em pesquisar, por enquanto eu tenho 2 alunos que responderam, e aí, aqui nessa primeira tabela, eu tenho uma visualização geral, né, qual foi o resultado final daquele aluno, então, se ele passou, quando que ele passou, ou se ele não passou, quais questões que ele pulou. E aí eu tenho 2 funcionalidades aqui. Se eu estiver interessado nas submissões de um aluno só, eu clico aqui no nome dele, e aí eu consigo ver todas as submissões daquele aluno, consigo ver por ordem cronológica, né, qual foi o problema, qual foi a solução enviada, se eu clicar aqui na solução do aluno, e qual foi o erro em Python que aquele aluno cometeu. E aí aqui em cima eu consigo filtrar para ver se são só as que passou, as que falhou, e se eu clicar aqui em ver solução enviada, eu vejo exatamente qual foi a resposta que aquele aluno enviou. Então, vamos voltar lá para a nossa turma, que aí agora eu tenho a minha segunda opção de visualização. Então, se eu não quero ver para o aluno, mas eu quero ver as submissões de determinado problema, eu posso simplesmente clicar aqui no problema, que eu vou conseguir ver a submissão do aluno. Aqui está o nome do aluno, aqui está qual foi a submissão dele, e quantos casos de teste ele acertou, quantos casos de teste ele errou. Então, tem uma visualização mais global das submissões por problema. Então, cada linha corresponde a um aluno e cada coluna é uma submissão feita por aquele aluno. Então, aqui está a data e aqui estão os casos de teste. Oi, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar como funciona a nova interface de gerenciamento de turmas do Machine Teaching. Agora aqui no site, no lado esquerdo, tem uma nova aba Turmas, onde se a gente entrar, a gente vai ver as turmas cadastradas do professor. A princípio, as turmas ativas do professor, e se quiser visualizar as turmas inativas, tem um botão aqui em cima na direita para mostrar as turmas inativas também. Por aqui a gente pode ativar ou inativar uma turma, esconder as turmas inativas, e para cada turma a gente pode ver o nome, o código da turma que pode ser copiado e enviado para os alunos acessarem a turma, os alunos já cadastrados na turma, as aulas já associadas à turma e a data de início da turma. Por aqui a gente pode adicionar uma nova turma, dando nome para ela, por exemplo, assim. Ela já fica ativa, pode ser ativada por aqui, e já com a data de início atual. Clicando para gerenciar uma turma, a gente pode observar aqui na esquerda as aulas já associadas, na direita os alunos já cadastrados. Nas aulas já associadas a gente pode visualizar a data de entrega e adicionar uma aula nova entre as aulas já existentes no sistema, escolhendo ela, uma data de entrega da aula, na lista, um horário, e clicando em adicionar, ela já vem para cá com a data de entrega e com a opção de excluir também. Aí, para os alunos aqui, a gente vai ter para cada aluno as soluções do aluno ou o dashboard dele. Aqui as soluções, todas as soluções do aluno e o dashboard de um aluno específico também. Carregando aqui, a gente pode ver no dashboard do aluno os problemas que ele já fez, que ele passou, que ele errou ou que ele pulou, comparado à turma inteira, o tempo médio do aluno, comparado à turma também, as aulas e o progresso em cada aula, o tempo para concluir, os erros em média do aluno antes de acertar algum problema,
a média de erros ao longo de cada aula, também comparado à turma,